Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Oi, doutora Roberta, nutricionista, nossa comentarista aqui sempre às segundas-feiras, tudo bem? Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos da Rádio CBN, a todos os ouvintes. Tudo ótimo. Doutora Roberta, já chega no meio da polêmica, hein? Pois é. Eu sei que o seu tema é outro, mas já que você chegou agora, sabemos... Eu falo assim, Mário, sempre só pra doutora Roberta, tá? Sempre, ela cara. fica ouvindo Sempre. a gente antes e depois ela fala assim, eu não acredito que vocês estão falando isso. Ó. Sempre só pra ela. Você já esteve envolvido nessa polêmica, mas eu vou incluí-la novamente. Sabemos que a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Adalberto já tem mais de 1 ano e meio que ele consome 9 ovos dia, 3 de manhã, 3 por volta de 5h30 da tarde e 3 ovos à noite. E eu falei, Adalberto, você está comendo ovo demais, vai ter algum piripaco em você, Adalberto, é exagero. Eis que fui massacrado pelos ouvintes, olha aqui, ó. Evaí de Melo, deputado federal, mandou mensagem aqui para mim. Eu consumo de 10 a 12 ovos, todos os dias. Tá vendo? Compra lá em Santa Maria de Jetibá, 30 dúzias por vez, compra o deputado. 30 dúzias por vez. Eu tô quase querendo pegar uma dica com ele, tá, Mário? Ele come um pouquinho mais que você. Aí, olha, Idimar Oliveira, da Praia da Costa. O avô da minha esposa comia 12 ovos por dia, morreu com 101 anos. Olha aí. Reflexão. Jailson, Adalberto deve ter fechado contrato com a granja. Aí já não sei. Isso. Juscelino também mandou mensagem. Fala, Juscelino. Bornella, use e abuse do ovo, Mário. Pode comer ovo à vontade. Bom, ele já foi, viu? Ovos aumenta a sua energia e a sua capacidade cerebral. É muito bom. Pode comer à vontade. Doutora Roberta. E eu tô tá feliz com agora, você. pelo menos com os Não, ouvintes. tudo bem, gente. Eu não tenho nada contra. Eu só acho que 9 ovos por dia. Assim, não sei. Diga, doutora Roberta, algum risco? Não, tá tudo bem. Então, Mário, tá tudo bem. Se a Adalberto tiver com uma ingestão de proteína adequada em relação às outras fontes proteicas, né, como leite, derivados, whey protein, as carnes, frango, equilibrando com esses ovos no cardápio, os ovos eles podem vir como substituição de outras fontes de proteína. Então, assim, se cada ovo tem em média 8 gramas de proteína, 3 ovos têm 24 gramas, que é o que um whey protein, um scoop de whey protein iria fornecer em uma refeição. Agora, a gente precisa questionar alguns fatores. Concordo que o ovo é fonte de colina, que é um aminoácido extremamente importante para a função cognitiva, para o cérebro, então é muito bom para a saúde, né, para a memória, para a saúde cerebral. Só que a gema do ovo contém colesterol. E se essa pessoa tem um colesterol alto, ou seja, é aquela pessoa que produz muito colesterol já naturalmente, aquele colesterol alto familiar, e ele começar a consumir fontes de colesterol também na dieta, a tendência é que esse colesterol venha a subir mais, e se houver algum processo inflamatório no organismo, esse paciente tende a acumular mais placas de gordura nas artérias. E a forma de preparo desse ovo vai fazer toda a diferença. Então, para quem come muitos ovos ao dia, não tem colesterol alto, não tem nenhuma restrição, faça esses ovos cozidos ou em baixa temperatura. Aí não teria problema, tá, Mário? Se você não tem problema de colesterol, vai fazer a substituição daquela proteína da refeição pelo ovo. Então, vou deixar de tomar um whey protein à tarde e vou comer 3 ovos cozidos. Ok, não teria problema nenhum comer 9 ovos ao dia. Perfeito. Tá vendo, Mário? De tudo não tô errado, doutora Roberta, porque eu tô tentando adaptar, por exemplo. Faço o consumo do whey protein 2 vezes ao dia. Gosto de consumir também, quando dá, ao longo da semana, atum, porque eu fiquei sabendo, doutora Roberta, que atum também é uma excelente fonte de proteína. Então eu consigo adaptar, doutora Roberta. Tô no caminho certo? Isso aí, Adalberto, sempre variando a sua proteína, porque cada uma dessas proteínas, né, tem um pool de aminoácidos diferentes, tem nutrientes diferentes. Então, a gente pode ir sempre variando e nunca associar os dois. Então, não precisa comer 3 ovos e tomar whey protein na mesma refeição. O ideal seria distribuir essa proteína ao longo do dia. E tanto faz caipira de granja ou vermelho, tanto faz. Ah, Mário, o melhor seria o ovo caipira e o ovo orgânico, sem dúvidas, porque a Mais gente caro, sabe, né, a forma de cultivo dessas galinhas. Mais caro, né, Mário? Se a gente for pensar essa quantidade de ovo aí por dia, né, não só do Adalberto, né, mas tem gente que come realmente mais que uma dúzia, aí já começa a doer no bolso, né? Mais uma perguntinha, você come puro ou você bota um salzinho?
Pode eu colocar um eu salzinho. evito botar sal, porque eu já levei um puxão de orelha de um cardiologista. Tá. Então, antes eu colocava, doutora Roberta, agora eu não coloco. O que é um pouco mais difícil, inclusive, Mário, porque o sabor, assim, fica... Eu sinto falta de um salzinho, mas aí eu tento adaptar, porque eu sou uma pessoa regrada, eu gosto de seguir as dicas. A recomendação de sal ao dia, sabe a tampinha da caneta Bic? Então, seria uma tampinha daquela por pessoa, né? Pensando aí na pressão arterial e tudo mais. Então, se a gente for distribuir ao dia, ok. Mas se aquela pessoa que sempre bota bastante sal em todos os ovinhos, imagina quanto de sal ao dia, né? 9 ovos, mais sal em cada um deles, pode ser que passe a quantidade de sódio diária, sim. O Joergues Neri tá afirmando, mas eu vou perguntar, dá mais gases ovo? Ele tá Sim. perguntando, ele tá afirmando, eu tô perguntando, doutora. Sim, fermenta. Ovo Dá é um mais? alimento que gera gases, sim. Tá bom. 9. Um Não, minuto mas de a Adalberto silêncio no não... estúdio. Adalberto tranquilo em Adalberto relação a tá isso. rindo. Tá bom. Só para saber. O WhatsApp, Patrícia, para quem quiser fazer alguma pergunta para a doutora Roberta, o tema dela hoje vai ser alimentação para casais que buscam mais fertilidade. Mas eu tenho outra questão ainda. 992-994297. E antes do Mário você vai julgar, pedir, então. eu repito, 992-994297. Dia desses, doutora Roberta, estávamos conversando aqui, porque eu sou fora da moda aqui, né? Se souber que o assunto está na moda, já passou a moda. Aí Juliana Morgado e Adalberto falaram, é Coquinha Zero, Mário. Tá todo mundo falando que a Coca Zero agora como é que vocês falaram? Que Tá hipado. tá hipado. Tá hipado, Todo mundo que é a falando que não faz sensação do mal, não momento. sei o quê. Eu falei, gente, lembra que a doutora Roberta falou? Quando a gente perguntou Coca Zero ou Coca normal? Qual é melhor? Ela falou, me pergunte qual não é pior. Foi isso que ela respondeu. Mas enfim, tá uma modinha agora de Coca Zero. Tá, Não tá? Tá. tá sim. E estão dizendo que é mais saudável, que não faz mal, que é como se Que fosse água com coisa. gás. Não sei se estão exagerando assim, mas... Esses dias até vi uma reportagem, vou Ih. procurar depois pra dar o crédito. Tava lá no Instagram, doutora Roberta Larica, de algum desses portais aí, o UOL, não lembro exatamente qual que era, falando que tem bar e restaurante de São Paulo que eles estão com dificuldade de estoque de Coca Zero, porque só sai a Coca Zero. E a Virou Coca moda. normal não tá saindo, entendeu? Virou, é a moda que a gente tava comentando aqui com o Juliano. Bom, como se não fizesse mal nenhum. Como se não fosse um refrigerante, doutora Roberta. É triste, né, Mário? A gente sabe que todos os refrigerantes, eles contêm muitos conservantes, corantes, adoçantes, né? Se ele é diet ou zero. Então, e a Coca-Cola, sim, é um refrigerante bem químico com muitos corantes. A gente viu que na internet tem até alguns blogueiros, né, influenciadores e nutricionistas defendendo a Coca-Cola. E é triste, viu, Mário? Porque um assunto desse, o pessoal sai compartilhando e todo mundo acredita no que houve ali, né? Então a gente tem que buscar a fonte de informação que a gente conhece. É Quando você senhora vê complicado. um nutricionista, seu colega, defendendo Coca-Cola, o que você sente? Olha, é decepcionante, Mário, porque a gente estuda, né, a importância dos fitoquímicos, dos micronutrientes, né, do alimento como mensagem para as nossas células, né? Então, realmente é muito triste a gente ver, né, um profissional que estudou sobre isso, né, defender esse tipo de alimento, né, que nem é um alimento, na verdade. Nem é, olha, fica o alerta da doutora Roberta Larica. Tá vendo? Nem é um alimento. Nuggets é carne? Nuggets é carne, doutora? É proteína? Muito pouco, Mário. Nuggets costuma ter outros aditivos na composição, muita gordura saturada, muita gordura trans ali, né? Na verdade, assim, não se faz até com a parte mais nobre, né, da carne, do frango, né, no caso, né? Se faz com restos, com carnes menos nobres. E aí aquilo ali é moído, adicionado realçador de sabor, muito sal, né? E as pessoas ainda fritam, né? Tem um empanadinho em volta. Então, pode fazer caseirinho, né? O franguinho, pega o peitinho de frango, corta em pedacinhos pequenininhos, faz ele empanado em casa mesmo, bota na airfryer ou no forninho, que aí dá um nuggets mais saudável e fica bem gostoso. Pois é. Aí, ó. Bom, são dúvidas que vão surgindo. Franco mandou um áudio pra gente? Fala, Franco. É muita diferença a proteína de um ovo de granja para um ovo caipira? Justifica pagar mais caro no ovo caipira do que no ovo de granja? E ele pergunta também do Não. refrigerante. Ixi. A minha esposa bebia muito refrigerante. Agora passou a beber água com gás, né? Já é uma melhoria significativa. Mas até quando uma água com gás é positivo, eu percebo que ela está empolgada. Você percebe que tá empolgada, Franco? Pode responder para ele, doutora? A senhora já respondeu de alguma forma aqui.
A água com gás, a gente tem ela gaseificada naturalmente, que seria uma água natural, tá? Gaseificada. Então, não teria problema nenhum. Pode realmente estar presente todos os dias. A água com gás gaseificada artificialmente, ela tem um pouquinho mais de sódio na composição. Então, só cuidado com a quantidade, mas ela não contém química, não contém corantes nem adoçantes como os refrigerantes. Perfeito. E em termos de proteína, ovo de grande tem mais ou menos proteína? E Não, faz é a diferença? mesma coisa. Em Mesma termos de coisa. proteína, é a mesma coisa. O que muda são os contaminantes ambientais, né? Perfeito. Perfeito. Por que você quer falar de comida atrelada à fertilidade hoje, doutora Roberta? Tem algum estudo novo ou é só para a gente reforçar? Pois é, Mário. Então, inclusive eu fui convidada para ministrar 2 aulas esse final de semana em São Paulo, em um evento para médicos que estão estudando só sobre como aumentar a fertilidade de um casal de forma natural, através do estilo de vida e da medicina também, claro. Porque, Mário, hoje a gente tem inúmeras pesquisas que mostram que cada vez mais os casais estão tendo dificuldade para engravidar. Por algumas questões, desde o fator idade, né? A gente vê que as pessoas estão casando mais tarde, querendo ter filhos mais tarde, e também o nosso estilo de vida, Mário, a nossa alimentação, a exposição a toxinas ambientais, né? A poluentes, agrotóxicos, plásticos, álcool, cigarro, agora o vapor, né? A obesidade, a privação do sono, o sedentarismo. Então, a gente hoje tem inúmeras pesquisas saindo cada vez mais, Mário, preocupado com as futuras gerações. Porque como a gente vê cada vez mais esse índice de infertilidade aumentando no mundo e casais tendo que ir para uma fertilização in vitro e mesmo assim tendo dificuldade de engravidar, os cientistas têm realmente buscado respostas. E aí essas respostas, Mário, a grande maioria delas está no nosso estilo de vida. E aí cai para a história do nutricionista, né? Então, por isso eu fui convidada para estar nesse evento. Foi um evento maravilhoso, onde eu pude compartilhar com médicos, já que tem muito respaldo, que já trabalham há muito tempo com esses casais, pude agregar. E aí eu falei, bom, por que não levar para a CBN, né, compartilhar essas informações sobre o estilo de vida, o que pode melhorar a saúde da mulher para engravidar e do homem, Mário, porque o homem, inclusive, se fala muito pouco disso, né? A mulher, a gente sabe, ela vai ao ginecologista quando ela quer engravidar, a gente sabe que quanto maior, né, a idade, ou seja, após os 35 anos, vai ficando mais difícil para essa mulher engravidar, porque ela vai perdendo óvulos ao longo da vida. Mas hoje já se sabe também que o homem, ao longo da vida, dependendo do estilo de vida dele, ele tem uma menor produção de espermatozoides e espermatozoides alterados, Mário, alterados principalmente geneticamente, o que dificulta para que esse casal venha realmente engravidar. Para você ter uma ideia, Mário, hoje os casos de infertilidade que a gente pega no consultório, 50% das vezes é o homem que está com algum problema na produção de espermatozoides e 50% é a mulher que está com alguma condição de saúde. Então, olha só, né? A gente precisa falar sobre isso porque a gente se preocupa, né, com as futuras gerações e por que não mudar essas questões relacionadas ao estilo de vida que vão impactar tanto, né, na saúde fértil desse casal. E quais as principais questões para o homem e para a mulher? Então vamos lá, Mário. A dica seria a mesma, tá? Para um homem e para a mulher, se a gente for pensar, porque o nosso objetivo é o quê? Diminuir uma coisa chamada estresse oxidativo. O que seria o estresse oxidativo? É como se fosse um estresse que acontecesse dentro das nossas células, ou seja, um processo de envelhecimento acelerado e que o corpo não consegue compensar. E aí, se a gente pensar primeiro na questão alimentação, se a gente adotar uma alimentação rica em frutas, verduras, cores, né, variedade de alimentos, então não é aquela salada de alface e tomate, é colocar alface, tomate, cenoura, brócolis, couve-flor, beterraba, aquele prato colorido. Esse prato ele vai conter antioxidantes e fitoquímicos que são capazes de reduzir esse estresse celular, esse processo de envelhecimento celular. E hoje o que a gente vê é o quê? Que os homens e as mulheres comem menos salada, né? Pouca fruta e pouca salada, pouca variedade também no prato. E aí isso vai influenciar na qualidade dos óvulos dessa mulher, que vão ser óvulos de pior qualidade, mais envelhecidos, e também na produção de espermatozoides saudáveis nesse homem. Então, isso também vai impactar na questão da fertilidade. Outra coisa, Mário, são as deficiências nutricionais, que a gente já falou aqui na CBN, né?
Como saber se eu tenho falta de algumas vitaminas no meu corpo, né? Através dos exames de vitamina D, zinco, ácido fólico, B12 e tudo mais. E aí já se identificou que homens que têm falta de zinco e vitamina D, por exemplo, né, dando exemplo só de 2 itens, são homens que produzem menos espermatozoides, e esses espermatozoides têm menor capacidade de nadar para encontrar o óvulo. Olha só, Mário. Então, às vezes, uma correção Sim. poderia aumentar a chance desse casal engravidar. E onde é que você acha na comida natural zinco e vitamina D? Então, vamos lá. Vitamina D é aquela vitamina que a gente vai produzir, né? Aquele hormônio que a gente produz em contato com o sol. Então, é aquela história. Hoje a população trabalha muito dentro de escritório. A gente não toma sol, né, Mário? Então, Sim. tentar dar uma caminhada de manhã ao ar livre, tomar o solzinho. Se não consegue ir de manhã, na hora do almoço, vai almoçar. Se conseguir sentar no sol para almoçar, ou botar uma perna assim no sol, o pezinho no sol, na hora que estiver em casa, almoçar na varanda, ou vocês estão aí na Gazeta, a hora do almoço, vai lá fora bater papo, ao invés de ficar batendo papo dentro do ar-condicionado, você vai se expor mais ao sol e, se precisar, suplementar a vitamina D, repor vitamina D. Que E dica o simples. zinco, Mário, Hum. simples, né, Mário? É. E o zinco a gente tem nas castanhas, nas nozes, nas amêndoas, nas sementes, tipo grão de bico, no feijão. Então, se a gente aumenta também a ingestão desses alimentos, a gente melhora o aporte de zinco. Entendi. Simples assim, hein? A alimentação pode interferir até na fertilidade. E para a mulher, doutora? Então, e para a mulher, além dessa questão da variedade de cores, a gente destaca também a importância da saúde intestinal, Mário. Esse também é um assunto muito falado hoje em todos os congressos, diversas pesquisas mostrando que os bichinhos que a gente cultiva lá no nosso intestino tem a ver com os bichinhos que essa mulher vai cultivar lá no útero também. E isso influencia na fertilidade de que forma? Dependendo dos bichinhos que ela cultiva ali, ou seja, da microbiota vaginal e uterina, a gente tem maior chance desse espermatozoide sobreviver para encontrar o óvulo, e esse embrião, no caso formado, né, ao espermatozoide encontrar com o óvulo, ao fecundar, desse embriãozinho se implantar no útero, ou seja, ficar ali e evoluir a gestação. Então, olha que importante a história da saúde do intestino, que antes a gente falou já aqui na CBN, né? Sobre a prevenção de doenças autoimunes, de câncer. Hoje já se sabe que a saúde intestinal vai afetar a saúde uterina também, endometrial. Gente, e nesse caso aí, além dos bichinhos, comer fibra é bom também? Sem dúvidas, Mário, comer aveia, granola, semente de girassol, semente de abóbora, gergelim. Um destaque também para o ômega 3, que está presente nos peixes, né, no atum, como a Adalberto falou aí também, nas cápsulas de ômega 3. O ômega 3 ele tem uma ação anti-inflamatória muito significativa para a saúde fértil do homem e da mulher também. E aí outra coisa que a gente tem que pensar, Mário, é que hoje a gente tem uma população, né, de jovens, vamos pensar em jovens que daqui a pouco estão casando e vão querer ter filhos, né? Sim. Que é a tal da geração de casais inférteis que a ciência fala, né? Essa geração tá o quê? Ingerindo muita bebida alcoólica e fumando muito, Mário. Isso também foi destaque nesse congresso, nesse final de semana, porque hoje o uso não do cigarro, talvez, mas pelo vapor, né, dessa geração, é uma preocupação. Porque o fumo e o álcool são 2 grandes poluentes e substâncias inflamatórias que vão afetar os gametas, ou seja, os óvulos e os espermatozoides, aumentando as taxas de infertilidade também, Mário. Nossa, o cigarro até para isso é ruim, hein? Gente, cigarro e bebida Até para também. isso, né, Mário? Não precisa, né? Eu acho que É. hoje em dia a gente já tem tanta informação, tem que sair fora disso aí, desse hábito. Não é um hábito saudável, né? Então, vamos buscar realmente ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação colorida, ter um peso saudável, Mário. A gente tem artigos que falam da obesidade. Artigos que, inclusive, colocam mulheres de dieta, mulheres e homens de dieta que estão tentando engravidar, e a perda de parte do peso, né, em excesso, aumenta as taxas de fertilidade, esse casal engravida. Porque a obesidade é um estado inflamatório, né? É uma doença, né?
Então, deixa o organismo mais debilitado, mais intoxicado, mais deficiente em nutrientes. Então, a gente tem que ter um peso saudável, a gente precisa praticar atividade física, ter um sono reparador e tentar evitar ao máximo o contato com essas substâncias químicas, as substâncias que a gente já sabe que não faz bem, né, com excesso de álcool, o cigarro, né? Então, ficar acordado de madrugada, isso não faz bem. E isso vai impactar lá na frente quando você casar, você quiser, né, ter um filho, enfim. Então, isso é comprovado cientificamente, né? Não é a Roberta aqui dizendo, é a ciência comprovando. Então, vamos tomar posse desse conhecimento todo para que a gente possa nutrir, né, as futuras gerações. Ótimas dicas, doutora Roberta. Rayane Gomes mandou mensagem. Boa tarde, quero parabenizar a doutora Roberta Larica por essas dicas aí de estilo de vida e fertilidade. Parabéns a você pelo tema. Ai, que bom. Obrigada, Rayane. Fico feliz que você tenha gostado. E convidar os ouvintes, se a gente tiver algum ouvinte, né, que está presente aqui no programa e que tem interesse em saber mais sobre nutrição e fertilidade, faz uma visita lá no meu Instagram, que é o Doutora Roberta Larica, né? @Doutora Roberta Larica. Vocês vão ter muitas dicas e um apanhado geral do que foi falado esse final de semana lá em São Paulo. Perfeito, ótima sugestão. Posso trazer mais 2 perguntas para você, de ouvintes? Fica à vontade, Mário. Então, o Felício mandou uma dúvida. Mário Bonella e Adalberto, a doutora, por favor, essa máquina nova, né, esse sistema novo que aumenta o pH da água, né, faz esta diferença absurda que se divulga, se anuncia? Que isso, gente? Aumentar pH da água? Nunca ouvi falar disso. Você ouviu, doutor Roberto? Sim, Mário. São os filtros de água alcalina. Acho que a pergunta dele é esse. Tem marcas muito boas no mercado, tá? Que tem, inclusive, assim, comprovação, né? Tem documentos mostrando o quanto, não só o pH da água, mas principalmente o fato desse filtro retirar as impurezas. Cloro, hormônio, né? Bactérias. E adicionar também potássio nessa água, que é um mineral que a gente tende a ter falta. Potássio tem uns que adicionam magnésio também, Mário. E aí acaba sendo um filtro que produz uma água muito mais saudável, muito mais pura, de maior absorção para o corpo. Então agora, é verdade isso, né? É verdade, mas o pH da água e se o fato da água ser alcalina não vai alcalinizar o nosso pH do corpo, porque o corpo ele tem uma autorregulação, tá, Mário? Tá. Mas, sem dúvida, se você toma uma água que é mais contaminada, é mais ácida, tem mais cloro e tudo mais, você vai sentir mais dor de estômago, mais desconforto, tem menor hidratação. Então, não é saudável a longo prazo. Então, é importante a gente ter um bom filtro em casa. E um filtro, assim, mais acessível, pensando na qualidade da água, é o filtro de barro, Mário, que é antigão, né? Mas ele também produz uma água de muita qualidade. Tá vendo? Geucimar de Cobilândia. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar, doutora, se é verdade que o amendoim tem proteína comparável ao ovo. Eu sou vegano, não como ovos. Como eu poderia repor a proteína do ovo? Então, o amendoim, ele não tem a mesma proteína que o ovo, não, tá? O amendoim, ele é uma oleaginose, ele contém mais gordura na composição, ele tem um pouquinho de proteína. Recomendaria aumentar mais os grãos. Feijão, grão de bico, lentilha, quinoa, esses sim vão ter mais proteínas e aí você consegue, com uma quantidade maior, em torno de 2 conchas desses grãos, fazer a equivalência dos 3 ovos que o Adalberto come. 9, Adalberto come 9. Tá bom. Não, Feijão! por porção, né? 3 por porção. 3 por porção. Até ela tá rindo de você, Adalberto. 3 ovos por porções, doutora Roberta. Se recuperou, doutor? Para mais uma só. O Vantuil está perguntando se água tônica é igual refrigerante ou é mais saudável. Então, é um refrigerante. É refrigerante. Contém conservante, adoçante, só que tem menos corante. Sim, seria o menor, o menos agressivo, vamos dizer, dos refrigerantes, água tônica. Perfeito. Roberta Larica, sempre às segundas-feiras com a gente aqui na Rádio CBN.